Olá, estamos entrando no ar aqui, mais um Pod Justo, podcast da OAB Uberlândia, e hoje vamos falar de um tema de alta relevância, né, que está neste momento de transição, de mudança, que é exatamente falar um pouco dos impactos da reforma tributária, né, que a partir deste ano está se iniciando essa transição, principalmente nas questões para o contribuinte, na questão de âmbito municipal e estadual, e também os impactos que vão trazer aos municípios no que tange à arrecadação. E para falar de um assunto de alta relevância, nós temos aqui hoje, né, três grandes ilustres advogados, procuradores, né, que exatamente vão explanar um pouco mais do assunto, que é o qual eu gostaria de cumprimentá-lo. Estamos aqui com o doutor Tiago Nunes, advogado, doutor, mestre em Direito Público, ex-procurador da Câmara de Uberlândia, professor universitário. Tiago, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje. Muito obrigado, meu caro. A honra é toda minha. Temos também o nosso procurador da Advocacia Geral do Estado, doutor Rogério Moreira Pinhal, procurador de Estado, né? Fundador também da Fox Advocacia, especialista em direito tributário, societário, comercial. Muito bem-vindo, Rogério. Um prazer tê-lo conosco. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Agradeço o convite para participar desse podcast. É bom. E doutor Leonardo Milani, né, advogado especializado em direito tributário, com ampla experiência nesse ambiente corporativo e principalmente no que tange ao contribuinte, tanto empresa quanto pessoa física. Muito prazer, Leonardo. É bom tê-lo conosco. Eu que agradeço, Vinícius, Tiago, Rogério. Agradeço o convite de estar aqui e muito feliz de falar desse tema que nos é tão relevante neste momento. Isso é bom. Para a gente iniciar o nosso papo, né, de forma leve, descontraída, mas também trazendo informações, que esse que é o nosso foco aqui hoje, né? Então, sinta-se à vontade, tanto na colheita de informações, quanto na contribuição que tem em relação aos assuntos, né? E nós vamos exatamente dar esse andamento aqui de forma leve, mas ao mesmo tempo também cumprir o nosso papel social, que é informativo. Eu queria, para início, né, contextualizar um pouco esse tema, né? A reforma que está sendo tão, digamos assim, polêmica, porque é uma mudança, né? Quando a gente fala de uma transição, de uma mudança de alto impacto dentro da sociedade, com certeza ela traz assuntos de polêmicas e também por ser uma coisa nova, né? Então, a gente até estava tendo bate-papos em bastidores aqui com vocês e com outros profissionais, né? Tudo novo da forma em que se vai operacionalizar em relação a isso. Eu queria entender um pouco desses principais impactos que a reforma tributária, né? E como é que está funcionando isso de forma geral mesmo, cada um de vocês. E eu acho que a gente tem que escutar um pouco o lado de quem faz o serviço para o Estado, né? Então, doutor Rogério Pinhal, né, mais uma vez cumprimentá-lo aqui. Eu gostaria de entender um pouco, para contextualizar esse tema, né? O que a reforma está trazendo de impactos em relação tanto para o contribuinte, quanto para o Estado, quanto para o município, de forma breve e geral, para a gente poder ter um início de bate-papo. Ok. Então, doutor Vinícius, acho que essa reforma, na verdade, apesar do nome, né, titulada reforma, ela, na verdade, é até uma ruptura com o sistema antigo. É algo totalmente novo, não é como já tínhamos, né, várias alterações legislativas, várias reformas para melhoramento da tributação. Esta não, ela muda completamente a base de tributação sobre o consumo no Brasil. E isso é revolucionário, né? De fato, é um grande desafio, tanto para as fazendas como para o contribuinte e a própria sociedade, porque a repercussão no final das contas, né, no final da ponta ali, é do consumidor, do usuário, do cidadão. E do lado do fisco, né, do lado do Estado, né, a principal preocupação ou principal ponto de atenção que a gente tem, e que foi inclusive um dos motivos que levou ela a ser discutida por mais de 30 anos, é que ela unifica a base de tributação, ela centraliza, né? Hoje você tem essa tributação sobre o consumo fracionada, fragmentada. O que eu estou falando quando a gente fala em tributação sobre o consumo? PIS, COFINS, que é da União, que é federal, e ICMS e ISS. ISS do município e ICMS do Estado. E você tinha uma base fragmentada, ou seja, o município cobrava sobre serviço aquilo que era feito no seu município. O Estado cobrava sobre a circulação de mercadoria e serviço de transporte aquilo que, em tese, originava dentro do Estado. E essa fragmentação com a nova reforma, na verdade, há uma unificação com essa reforma desta cobrança. E isso tem um impacto gigantesco. Primeiro dela, centralização tem uma questão política, né? Porque o Estado, em determinadas medidas, todos os estados e todos os municípios, querendo ou não,
Tem a discussão da perda da autonomia, pacto federativo, porque antes, como eu coloquei, se eu faço a cobrança, ou seja, se eu faço o lançamento, se eu faço a cobrança, se eu recebo o tributo e já aplica, é uma coisa. Outra é no modelo atual, onde que vai ter, no caso dos municípios do estado, quem vai passar a fazer esse serviço é o comitê gestor do IBS. Então, essa centralização, né, vai trazer muitos ganhos, padronização, uniformização, simplificação, mas, por outro lado, querendo ou não, repito, há uma perda, entre aspas, de autonomia, ainda que administrativa, sobre esses tributos. É um assunto interessante a gente falar sobre essa perda de autonomia que, às vezes, o município, o estado, vai perder em virtude da centralização, né? Eu acho que isso é curioso para a gente explanar um pouco sobre esse assunto, Rogério. Doutor Leonardo, né? Leonardo Milani, podemos, da forma que o senhor conversa aqui, né? Achar que é conveniente. Tá ótimo. Leonardo, eu queria explanar ao viés, né, esses impactos de forma geral ao contribuinte. Né? Quanto ao Estado, o doutor Rogério foi muito bem explanado aqui, né? Uma grande mudança que teve é a centralização dessa arrecadação, né? Então, o fisco passa a centralizar e ele, posteriormente, que faz a redistribuição. A gente vai até falar sobre isso, né? Da questão de arrecadação e para o envio tanto ao Estado quanto ao município. Mas ao contribuinte também são mudanças que vão impactar a vida desde o consumidor, pessoa física, até empresas, né? Independente do tamanho que seja. Explana um pouco para a gente esse panorama geral no viés do contribuinte. Perfeito. Pegando um pouco da fala do Dr. Rogério, essa mudança estrutural que a reforma trouxe, ela vem com um mote muito forte de simplificação. Embora haja discussões se de fato, no final das contas, nós teremos uma simplificação efetiva, e se, principalmente no período de transição, nós conseguiremos ter um sistema que consiga andar por si próprio, fato é que nós estamos saindo de um cenário com 5 tributos e estamos migrando para um cenário com 2 principais tributos, que são o IBS e a CBS, e temos ali também imposto seletivo para determinadas operações. Então, sob a ótica do contribuinte, ele passa a ter que lidar com menos regulamentações, com menos legislações, com menos obrigações acessórias, e isso simplifica a vida dele no sentido de ter que se preocupar menos com a conformidade tributária dele e também ter uma ótica um pouco mais centralizada sobre os recolhimentos e todas as obrigações tributárias. Então, nesse quesito, a simplificação, pelo menos sobre um ponto de vista teórico nesse primeiro momento, ela vem sim como um grande forte aí para o contribuinte. Ela simplifica mais a forma de recolher do que, de fato, antes era fragmentado, não é isso? Exato. Mas vai ter dificuldade como qualquer adaptação de mudança, né? Uma ruptura, né? Acho que o Dr. Rogério explanou muito bem que não é uma reforma, né? É uma mudança, é algo novo. Então, digamos que é uma revolução, né? Algo que está exatamente surgindo. E aí, como qualquer algo novo, tem esse período de adaptação, logicamente. Eu queria até que explanasse depois esse período, como é que está sendo essa transição. Mas também tem que já fazer as adequações necessárias, meio que imediata, porque já está em vigor essa transição, né? Isso. Eu queria escutar um pouco do Dr. Tiago Nunes, né, que é essa questão do direito público, para explanar um pouco como é que os municípios, né, talvez até o Estado, tenham se preparado ou que impactos que podem trazer, ou nessa questão de gestão, principalmente na questão de gestão, já que há uma mudança de arrecadação. Bom, eu penso que do ponto de vista técnico, o que há de ser discutido no âmbito dos municípios, principalmente versa sobre a questão do planejamento. O que ocorre? Me parece que é muito pertinente a fala do doutor, me lembra seu nome? Desculpa. Rogério, quando ele fala sobre a questão da perda da autonomia e que possivelmente há de ter um comitê para que esse comitê possa, digamos, gerir esse fundo, esses recursos. O que acontece hoje? Eu vejo que do ponto de vista de planejamento, eficiência, sustentabilidade, independentemente se nós estivéssemos falando ou não sobre a questão da reforma tributária, o poder público, e daí evidentemente que eu faço menção aos municípios, precisa realmente entender o que é o lado político e o que é o lado técnico. Precisa realmente entender o que é programa de partido, o que é programas que realmente atendem ao interesse público. E você percebe que nesta caminhada
há um impasse muito grande entre essas questões jurídicas, tributárias e principalmente questões políticas. Agora, o que realmente o município precisa entender é uma questão de planejamento, é uma questão de reequilíbrio econômico e principalmente uma questão que versa sobre responsabilidade fiscal. Porque não adianta você vincular determinados tributos a determinados entes, e no meu caso aqui, claro que eu estou falando sobre municípios, e você não ter uma capacidade técnica do ponto de vista de gerir tais recursos. E para isso, evidentemente, eu vejo que é de suma importância uma questão de uma controladoria que realmente você possa, digamos, identificar pessoas que tenham conteúdo elevado, pautado pela tecnicidade. Tiago, seja mais claro, o que você está falando? Eu não posso conceber, por exemplo, pessoas nesse departamento, na onde que nós estamos falando aqui numa controladoria, na onde que você veja pessoas que foram indicadas por determinados políticos. Ou seja, que não há um critério de aferição do ponto de vista se aquela pessoa tem conteúdo técnico ou não para que ela possa realmente gerir aquele recurso. Então, me parece que um dos pontos mais sensíveis é sobre a questão de ausência de planejamento, é sobre a questão de ausência de eficiência e sobre a questão de ausência de realmente atender ao interesse público. E para isso, já finaliza minha fala aqui também, o que eu vejo que é de suma importância é a questão, talvez, aumentar esse controle interno e esse controle externo do ponto de vista se realmente os recursos estão sendo ou não utilizados de modo a atender ao interesse público. Eu peguei alguns dados curiosos sobre questão de gestão, aproveitando esse link do Dr. Tiago, né? Aproximadamente, tem um artigo que foi publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Minas, eu não achei nada relevante sobre estudos em relação a isso, desses impactos, né? Praticamente 98% dos municípios brasileiros não se prepararam para os impactos que vão ter em relação à arrecadação ou gestão deste fundo, certo? Porque eles acreditaram que praticamente também um índice elevado, 90% desses 98%, acredita que o próprio comitê que vai ser criado já vai dar um autogerenciamento, que não é bem verdade, já que tem que ser composto pelas próprias unidades, né, municipais. E, logicamente, a gente entende a realidade no viés, como é que funciona hoje prefeituras ou estado, né? Normalmente, alguns agentes públicos são agentes políticos e não técnicos. Então, a necessidade que tem nesse primeiro momento, principalmente em controladoria, ou às vezes alguma outra secretaria, algum outro cargo, né? Visar mais essa questão técnica. Um dos grandes impactos que vai ter, falando de arrecadação, e quem se sentir à vontade, logicamente, antes de a gente voltar a falar de questão estrutural e mudanças mesmo, né? Eu peguei os outros números interessantes, né? Tem praticamente 50 bilhões, né? Ou que seja, que equivale a 21% dos tributos municipais, né? Dentro de um ano, em geral, tá? Não estou falando de Berlândia específico, ou Minas Gerais, né? Vão trocar de mão. Essa é a expectativa quando a gente fala de mudança de arrecadação. Eles vão beneficiar 82% de outras cidades brasileiras que não o que foi como era feita a arrecadação anteriormente, já que está pela fonte final, que é o consumo, né? E isso vai atingir praticamente os outros 67% da população. Ou seja, uma das ideias que tem dessa questão de arrecadação e dessa centralização é uma distribuição mais, digamos assim, não podemos dizer igualitária, nem que tenha uma equidade, mas uma redistribuição mais proporcional, principalmente subvencionando cidades que tenham um menor poder de arrecadação. E quem se sentir à vontade, eu acho que eu queria entender um pouco como é que vai ter esse impacto direto na arrecadação, né? O doutor Rogério, Tiago, talvez o Leonardo tá igualmente a mim aqui em relação ao contribuinte, né? Mas a gente entendeu um pouco o que o Estado está pensando em relação a isso, o que o município, às vezes, está pensando em relação a isso. Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que nesse ponto específico, a gente tem a questão da revolução, né, do impacto que ela terá na sociedade, tirando a questão de fisco e contribuinte. Primeiro, eu gostaria só de colocar um ponto aí sobre essa questão da administração fazendária. O problema é o seguinte, hoje, né, no Brasil, você tem 5.500 e alguma coisa municípios. Né? Grande parte desse vive só de fundos de participação. São a divisão dos tributos federais e estaduais, que são divididos de acordo com a população, produção econômica na região, ou seja, a União tem um tributo federal, uma parte dele ela passa para o município. O Estado
tem os impostos estaduais e uma parte passa para o município. São municípios, inclusive, que não são autossustentáveis, ou seja, ele não arrecada, né? Ele tem uma arrecadação pequena de IPTU e não tem pequena atividade econômica, não recolhe ISS. Então, essa questão aí da estrutura, e por isso que eles não estão se preparando, é porque eles não existem. Você tem muitas cidades que não têm aparato fiscalizatório. Fiscalizatório, não, muda até o nome, né? Não tem aparato de arrecadação, porque ele não tem arrecadação. Então, ele tem basicamente ali o IPTU como imposto base, o ISS diminuto e o resto ele vive de fundo de participação. Então, ele não vai se preparar nem antes, não havia, e nem depois, né? Para ele, fica tudo do mesmo jeito, porque praticamente a arrecadação já é feita centralizada pelo Estado e União via repasse. E por conta disso, há uma disparidade muito grande entre os municípios brasileiros. A outra, né, é importante, também do outro lado, aí, voltando à questão, na verdade, da sociedade, é porque há uma mudança também de paradigma na distribuição da receita. Uma coisa é a forma como eu arrecado, depois é a forma como eu vou distribuir esse dinheiro, né? Hoje, né, o nosso sistema, apesar de já haver alguns tipos de instrumentos que estão flexibilizaram isso ao longo do tempo, mas a gente saiu de uma arrecadação de impostos baseados na produção. Por que existia a guerra fiscal? Porque para o município ou o estado ter uma arrecadação substancial, ser desenvolvido e ter dinheiro, ele tinha que ter empresas, basicamente. Ele tem que trazer a produção, porque o recolhimento era com base na origem, ou seja, o que se produz aqui, eu recolho a maior parte dos impostos. E na reforma do consumo, isso está sendo alterado, o eixo está sendo alterado para quê? A distribuição mais não vai ser, ou a arrecadação e uso não vai ser mais com base na produção, e sim no consumo. Uma inversão dessa ponta, né, digamos assim. E aqui que está o gatilho que eu digo, porque antes, qual que era, do ponto de vista até político, entrando numa questão política, não sou muito bom, já digo, sou mais do operacional, sou mais, até na procuradoria, o meu caso é mais do operacional mesmo. Mas entrando só, não partidária, mas política, porque hoje, né, as prefeituras e os estados ficam muito preocupados em atrair empresas. Então, benefício fiscal, áreas de zoneamento, para trazer e aumentar a arrecadação. Totalmente diferente agora, porque eu não vou ganhar, eu posso ter toda a produção, vamos pensar utopicamente, mas tudo vai ser produzido no estado de São Paulo, tudo fosse para lá. Não vai adiantar nada, porque a distribuição vai ser de acordo com o que foi consumido. Então, eu vou distribuir o dinheiro e consumo. O que as prefeituras vão ter que fazer? Não só a prefeitura, o estado e a União, vão ter que incrementar renda. Ou seja, vai ser interessante, na verdade, eu ter uma população, uma sociedade que tem uma renda maior, riqueza maior. Então, o foco até das políticas públicas, eu falo em geral, não vão ser mais voltadas para a questão da produção, vão ser voltadas para o incremento de renda. E isso também, obviamente, é revolucionário, porque isso pode, né, levar a um desenvolvimento maior dos municípios. Porque se eu ficar preocupado, falar, olha, eu tenho que, a minha população tem que consumir mais, e para eu consumir mais eu tenho que ter renda. Então vai ser realmente focado em emprego, desenvolvimento, porque senão a minha arrecadação vai diminuir. Só para terminar, se não alongar muito, é só um ponto que eu acho muito importante, porque a gente está falando de transição da arrecadação, ou seja, a gente tem um cronograma que começa agora, 2026, com a alíquota teste, ou seja, não tem repercussão financeira, ninguém vai recolher sobre a nova forma de tributação, mas tem o destaque para as empresas e o fisco fazer simulação, e ela vai até 2033. A outra é essa que eu estou falando, que eu acho que o impacto na sociedade é maior, que é da distribuição. Essa começa em 28 e termina em 70. 28 e termina em 78, 50 anos. 50 anos. E tem 2 fundos que é justamente para isso, ao longo disso, para não haver uma perda grande de arrecadação de município, porque ninguém sabe ainda o impacto real, né? Exatamente. Então já tem fundos, já foram criados fundos, é uma preocupação, falar, eu não sei, e aí? Eu arrecadava 100, vou arrecadar 50, como é que eu vou fazer? Então aí a transição também que ninguém fala era de 50 anos para os municípios e estados fazer essa revolução também. Falar, olha, vamos mudar o foco, porque se eu ficar focado só na produção, o que vai acontecer? Eu não vou ter arrecadação. Se eu tenho cidades, e para a gente isso talvez é meu top, porque a gente vive numa cidade muito boa, muito desenvolvida, mas a gente tem local que tem um PIB enorme,
porque tem indústrias, né, principalmente agronegócio, mas tem uma população que é a raiz Baixa. exatamente, muito Desenvolvimento baixa. é muito zero, né? Muito Zero, baixo. exatamente. O consumo ali é muito baixo. Então, esse município, por exemplo, não adianta mais ele lá ter um monte de indústria e vai ter arrecadação deles lá para baixo. Então, não adianta. Porque há uma grande diferença sobre essa questão do PIB e sobre essa questão do desenvolvimento regional, Regional mesmo, né? desenvolvimento local, porque nem sempre se comunica. Eu dou um exemplo, eu estive agora numa cidade recente, não cabe falar região ou cidade, mas que tem um grande conglomerado de indústria que estão lá, mas a população dele é baixíssima, então eu tenho certeza que o consumo, porque ele consome na cidade vizinha, ou Exato. quem vem simplesmente só para trabalhar e retornar. Doutor Tiago, aproveitando esse gancho, acredita que as prefeituras, os municípios têm se preparado ou têm feito algo para se preparar em relação a essas mudanças? Ou você acha que ainda é cultural e tem que fazer essa transição aos poucos? Não. Hoje eu não vejo que os nossos municípios estão amplamente preparados do ponto de vista de passar por essa transição. E aí, como nós estamos falando aqui, eu acho que nós precisamos entender, muito bem dito, sobre essa questão de PIB, sobre essa questão de desenvolvimento. E aí há uma disparidade muito grande no que tange a um município de Minas Gerais e outro município também de Minas Gerais. Talvez fica muito difícil para a gente compreender isso, porque hoje nós estamos na segunda cidade maior do estado de Minas. Mas recentemente eu pude fazer uma viagem também a trabalho, e daí eu passei em determinados lugares, municípios, que você começa a entender a importância realmente de políticas públicas. Ou seja, se o Estado não estiver lá, aquelas pessoas que lá estão não vão conseguir ter o mínimo no que tange a questão da dignidade humana. Mas não vejo que os municípios estão preparados para isso. Me parece que, por conta dessa reforma, a tendência é os municípios ficarem cada vez mais em um compasso de dificuldade. Por quê? Existe essa divisão desse pacto federativo, União, Estado, Município, DF, mas quem realmente passa por todos os gargalos é o município. É o município, é o prefeito, é o vereador, é o gestor público municipal que entende a dor de cada um dos seus munícipes. Uma coisa é você estar na condição de governo, outra coisa é você estar na condição de prefeito. E os municípios precisam estreitar esse diálogo com o Estado, precisa estreitar esse diálogo com o governo federal, para que onde que não tenham recursos, como muito bem dito pelo doutor, de alguma forma o Estado ou a União possa intervir, suprir, para que a prestação de serviço público não seja comprometida. Porém, mais uma vez eu ressalto, não abro mão desse pensamento. O município precisa entender a importância de um planejamento técnico eficiente. O município, enquanto ele estiver com a cabeça voltada somente para uma questão política e não entender que há uma divisão de uma questão política e de um departamento que é técnico, que vai realmente ser o responsável, que vai ser o gestor por essa parte econômica, aí sim, meu caro, eu não vejo possibilidade de mudança. E é que eu imagino que às vezes seria essa reforma, essa mudança, para trazer um pouco mais de equilíbrio em questões de distribuição de arrecadação, vai ter o efeito ao contrário, pode criar um vão, né, entre municípios que têm um alto consumo, já que está pela ponta, e outro que depende muito mais de questões sociais para o seu desenvolvimento do que, de fato, por questões econômicas. Logicamente, além dos impactos que vão trazer em relação à arrecadação, tanto para Estado quanto município, também vai afetar o contribuinte direto, né, Leonardo? Certeza. Então, assim, esses impactos, não falo nem da questão de arrecadação, mas talvez se pode ter um impacto de majoração, já que a gente está falando de consumo, então a ponta passa a ser o ente responsável e fonte gerador, digamos assim, do tributo, né? Você acha que tem um impacto direto em questões de mudança de valores? Como é que está sendo essa adaptação em relação ao contribuinte, né, ao viés dessa questão de ele ser o responsável agora pela ponta, digamos assim, pelas arrecadações? Perfeito. Nós temos, assim, sob essa ótica que nós temos debatido aqui, talvez os nossos ouvintes pensem, a tributação está indo para o destino. Quem tem maior interesse nisso serão os municípios, serão os estados, será a União, no caso, porque a receita fica com eles. Porém, isso traz para o próprio contribuinte também, deve trazer também uma preocupação, um alerta. Por quê?
Nesse caso de municípios que nós comentamos aqui, que às vezes possuem um parque fabril muito forte, possuem atrativos de benefícios fiscais muito fortes, que trazem para si muitas empresas que produzem muito, mas que têm um baixo mercado consumidor, essas empresas, esses contribuintes vão precisar repensar. Se eu estou nesse município, mas o meu consumidor está na Bahia, está em Mato Grosso, está em São Paulo, faz sentido eu permanecer nesse município? Faz sentido eu manter uma estrutura aqui e ter custos logísticos para trabalhar a minha entrega dos meus produtos, no caso de uma indústria, por exemplo, que esteja localizada aqui em Uberlândia, por exemplo, mas o seu mercado consumidor esteja em São Paulo, esteja no Rio de Janeiro? Será que não faria mais sentido ela ter a sua própria estrutura nesses municípios e economizar com isso o custo logístico? Esse é um ponto que os consumidores, e aqui eu digo os empresários, né, eles precisam pensar, porque agora o custo vai ter que ser repensado. Mas voltando agora sob uma ótica de a própria arrecadação em si, a reforma traz toda um discurso político de que não vai haver aumento de tributação. O que há, de fato, é uma transparência daquilo que já se recolhe hoje, mas que, no final das contas, a carga tributária global não vai ser aumentada. Isso pode até ser verdade em uma certa medida, porém, fato é que, com essa reorganização tributária, nós teremos redistribuição entre diversos setores. E alguns setores, sim, serão afetados, como é o caso dos serviços, que nós nos incluímos, inclusive. Nós podemos pensar, por exemplo, o setor de serviços que ele recolhe ISS numa alíquota de 2% a 5% hoje. E se ele recolhe ISS, ele não recolhe ICMS. E embora indiretamente ele vai ter um PIS e COFINS ali depois sobre o faturamento, fato é que aquele serviço ele é faturado, ele é precificado considerando o ISS apenas. Com a reforma, esse mesmo serviço vai passar a ser faturado considerando uma alíquota não apenas de IBS, mas também de CBS, que nós temos hoje uma expectativa que gira em torno de 26% a 28%. Então, isso gera um impacto muito considerável também para os contribuintes, no sentido de como eu vou precificar isso? Eu vou repassar isso para o preço? Eu vou diminuir a minha margem? De que forma eu vou trabalhar isso com o meu consumidor? Então, esse é um ponto também muito interessante de ser verificado. Eu acho que é um dos grandes impactos que vai trazer Com essa certeza. adaptação, né? Porque quando falamos de qualquer mudança de arrecadação, que seja aumento de insumo, né, que seja em questão de tributação, quando a gente fala questão de precificação lá na frente de serviços e produtos, exatamente a gente tem que repassar. E quem acaba sofrendo é o consumidor, porque ele está na ponta na questão de consumo imediato. Mas, ao mesmo tempo, de que forma tanto as empresas ou prestadores de serviços vão conseguir repassar esse aumento ou essa mudança? Porque tem a questão, logicamente, também de mercado, né? Esse é o meu viés empresarial. Então, se ele repassa 100% do aumento que teve da mudança, tem chances de alguém que esteja mais estruturado, já tinha uma precificação já mais equilibrada, manter algo e aí ele sai do mercado. Ao mesmo tempo, se ele não repassa, diminui margem. Então, vai ter esses impactos que a gente vai compreender, eu acredito, nessa transição nos próximos 5 anos aí, digamos assim, que é normalmente que a gente se espera de ciclos de consumo, né? Quando a gente fala de ciclos de consumo na parte empresarial, a gente sempre deixa esse ciclo de 3 a 5 anos, que é de fato quando verifica desde a mudança de insumo até lá na frente, na ponta, em questão de produtos e serviços. Mas não é nem um tema meu empresarial, nosso tema hoje estamos aqui tributário. Eu queria entender também um pouco, e eu vou mais uma vez puxar um gancho aqui. Doutor Rogério, explica pra gente o que foi a mudança de fato dos tributos. Quais eram os tributos, como é que vão ser unificados e que impactos que vão ter direto para a administração pública no que tange ao Estado e principalmente a questão da Procuradoria, né? E se quiser entrar na questão estrutural ou fiscalizatória ou mesmo de digitalização, não sei. Então, assim, só pra gente compreender um pouco mais na questão da sua expertise. Vamos lá, assim, o básico da reforma é uma reforma, como o nome mesmo propõe, é uma reforma do consumo. O que é o consumo, né? A venda de bens e serviços, em regra. E aí, como a gente já colocou aqui, a venda de bens e serviços, a competência tributária para cobrança sobre elas era geralmente a União, que pega todo mundo, como sempre, e dividiu a base entre bens, tem o serviço de transporte, mas o grosso seria a circulação de bens para o Estado, e os serviços ficou para o município.
Temos também a questão do IPI e do imposto seletivo, que vai trocar, né? O IPI é o imposto industrial. O que o governo, né, que veio com essa reforma? Ele pegou esses 5 tributos, que todos eles incidem em tese, vamos colocar grosso modo, sobre o faturamento, ou seja, sobre a venda de bens e serviços, e transformou ele em um único imposto, que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Mas como no Brasil, voltando, a gente tem uma, diferente de outros países, porque comparam muito com a Europa, né? Mas são países relativamente pequenos, tamanho de estados no Brasil. Então aí a primeira discussão que se tinha tudo bem, vamos ter um IVA, que é um Imposto sobre Valor Agregado, que vai ser cobrado sobre toda a circulação de bens e serviços. Mas como que a gente vai dividir isso? Aí, novamente, o receio de que a União ficasse com a maior parte da arrecadação. Então, já vamos, desde já, separar essa arrecadação e vamos criar um imposto dual. Ou seja, vamos pegar esse imposto que era para ser único, que é o IVA, que é cobrado na maior parte dos países da OCDE, e transformamos ele, entre aspas, em 2 impostos irmãos, que é a contribuição de bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Só que esses 2 impostos vão ter a mesma base, a mesma forma de arrecadação, tudo, entre aspas, tudo praticamente igual. Só que uma parte vai ser gerida diretamente pelo governo federal, pela Receita Federal, e o outro vai ser arrecadado, cobrado e distribuído pelo comitê gestor, que é esse que vai substituir, entre aspas, né? Não gosto dessa palavra, se falar isso, o Estado não é uma substituição, mas é o que vai ser o responsável pela cobrança, arrecadação e distribuição de recursos desse novo IBS, que a princípio está substituindo lá o ICMS e o ISS. Então, basicamente, entre aspas, né, é muito mais complexo que isso, mas a grande reforma seria isso. Eu peguei 5 impostos que, a princípio, eram cobrados sobre a circulação de bens e serviços e estou trocando ele por um, dividido em 2, que é a CBS e a IBS, né? No papel parece que vai conseguir assim, se organizar melhor porque unifica, né, a forma de controle. A principal questão aí, volta na primeira para as procuradorias, tanto procuradorias como administrações fazendárias, as receitas estaduais e estados. É essa discussão da perda da autonomia. Porque para funcionar esse sistema, ele depende de um parque tecnológico enorme. Vai existir uma plataforma única, e aí por isso que eu falo que aqui a gente está falando. Também o pessoal não gosta de falar isso, que são 2 impostos, mas é o mesmo. Vai ter uma plataforma única, baseado num cadastro único, que é o novo CNPJ, alfanumérico, e o CPF, que é esse que unificou, inclusive, para outras bases, né? Que é criminal e tudo mais, vai ser o documento único de identificação de uma pessoa física, vai ser o CPF, que vai ser vinculado, inclusive, com o CAD único. Tá vendo que as ramificações vão... Então, essa plataforma só vai conseguir, né, rodar um sistema como esse com uma plataforma unificada, que é essa, que vai ser gerida, em tese, compartilhada pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal. Mas não é a realidade hoje ainda, né? Que hoje cada ente fazendário tem seu sistema. Sim, mas já está funcionando a plataforma. Se você entrar no site já da Receita do Governo Federal, tem o site, né, tributário.consumo.gov.br, que é a plataforma única. Hoje, por exemplo, se você vai tirar uma nota de serviço, já é no modelo novo, né? Ele não está implantado, ainda aquela informação, criaram a interoperabilidade, né? Ou seja, aquela informação ainda vai para o município, eles emendaram, vamos colocar assim para ficar simples, os sistemas dos municípios que aderiram à plataforma nacional, mas você já faz tudo pela plataforma nacional. Ali já vai ter arrecadação simulada, já tem essas funções e já está em funcionamento, né? Não completo, porque justamente esse ano fazer de forma fracionada para testar o sistema, mas também a parte de sistema é muito importante para essa reforma, porque é ela que vai conseguir efetivamente operacionalizar, né? Que era a grande dúvida. Se não tiver sistema, não tem a reforma, porque realmente, voltando à palavra que eu estou usando repetidamente, é outra coisa, é uma revolução. Nós estamos não é uma reforma, né? Sistema tributário de consumo no que a gente tem do sistema bancário. Nós temos hoje, a gente fala, às vezes, mal, né? Muitas coisas que vai na mídia, se contasse de 10, talvez 8, 7 é coisa ruim e 3 são coisas boas. Essa, com certeza, está numa das coisas boas. A gente já tem um sistema bancário mais digitalizado do mundo, pode olhar,
quem viaja aí sabe, né? Tanto que é fragmentado, e o sistema bancário brasileiro, depois que veio com o Fernando Henrique lá em 97, quando quebrou aqueles bancos, mudou completamente. E essa de consumo está seguindo a mesma linha, que é a digitalização total. É unificação e digitalização total. Então, realmente isso, quando implantado, porque eu falo quando? Então, não vai dar. Não, óbvio que não vai funcionar em fevereiro de 2025. De imediato. Ou dezembro. Sim. Nós estamos falando de uma coisa. Nós vivemos num país de 212 milhões de 220. brasileiros. Nós não somos um país pequenininho, né? Uma plataforma continental, né, doutor? Exatamente. Então, isso leva um esforço enorme. Mas, assim, a questão é o caminho. O caminho, realmente, dessa digitalização total, unificação, ela vai trazer um ganho de eficiência enorme. Quanto? Não se sabe. Nem é possível, né, mensurar. Até pela forma, como a reforma tem muitos... Porém, ela é simples, mas ela muda panoramas, né? Uma das coisas que foi colocada aqui que é importante, a arrecadação. Quando a gente fala de carga tributária. Carga tributária, geralmente, a conta que se faz é o valor que foi arrecadado pela base. Então, a gente fala, qual que é a carga tributária do país? Pega tudo que arrecadou de imposto e divide pelo PIB que ele produziu. Ou seja, tudo que eu produzi, tudo aquilo que ficou com o governo. E faz a carga. Nessa reforma, o que está garantido na reforma, né? E isso vai ser revisado pelo Senado Federal com a alíquota padrão, porque a gente vai ter uma alíquota padrão que vai ser fixada pelo Senado Federal. A cada ano é essa proporção, que vai ficar, ainda não foi fixado, mas seria entre 26 a 28. Então, ali, anualmente, o que o Senado vai fazer é essa fiscalização para não deixar que essa carga total passe, por exemplo, se for fixado em 28, passe de 28. Mas, setorialmente, com certeza vai haver distorções. Até porque quem ganha, né, na reforma especificamente, indústria e comércio, falando em geral, né, tem setor específico, cada um está fazendo suas contas. Mas, a princípio, pelo modelo de negócios, quem ganha mais? Indústria, comércio, grandes empresas. Por quê? Elas já geravam muito crédito. Ela comprava muita coisa que tinha crédito e muitas delas ela não conseguia abater para formar o preço final. E agora Acho que a gente vai conseguir. conversou na prévia, como colocou, a gente fala, por exemplo, locação. Quem locava um bem não gerava crédito. Aquilo ali entrava como custo para ele tinha que um pedacinho colocar no preço para venda. Hoje ele vai ter um crédito daquilo ali, então vai diminuir. E serviço, na outra ponta, vamos pegar os extremos, né, que foi mais prejudicado. Porque não tem essa questão. Quase não tem crédito, porque geralmente o serviço você não tem muita despesa, vamos colocar assim. Então você não gera crédito para bater do seu imposto, quase tudo você paga ali na saída. Então realmente foi prejudicado e a mudança de alíquota, né? Nós estamos falando do imposto de 28, hoje você paga no presumido 11,33 mais o ISS, vamos pensar 15%, estamos falando de 28, quase mais dobro, né? Exato. Tem as exceções, serviço médico, tem redução de alíquota. Algumas entraram já na questão de alíquota, outras não entraram porque ainda não colocaram as alíquotas fixas ou a forma dessa compensação. Mas mesmo assim vai ser mesmo que tiver favorecido, vai aumentar um pouco. Nós estamos falando de 14, 15 e as alíquotas com favorecido vai ficar em 18. Você não sabe porque não tem. De toda forma, vai ter o impacto de aumento. Perfeito. Para o contribuinte, eu queria escutar do Dr. Leonel, né? Eu estou direcionando um pouco do contribuinte, mas até porque é questão de praticidade mesmo, de atividade. Você acredita que essa simplificação desse sistema tributário ele facilita a vida do contribuinte ou, na verdade, agora ele tem um impacto muito mais negativo de consumo por causa de aumento de precificação, o que pode vir a sofrer, a gente não sabe ainda, ou não? Eu queria entender na visão do contribuinte que, de fato, acontece isso com essa centralização desse sistema. Olha, Vinícius, eu penso que no final das contas, lá no final da transição, deve facilitar sim a vida do contribuinte. Porém, nesse meio tempo de transição, convivendo com dois sistemas ao mesmo tempo, o contribuinte em si ele vai ter uma dificuldade maior de gerenciar obrigações acessórias, de gerenciar, por exemplo, contribuintes que têm benefícios fiscais que vão ser reduzidos ao longo do tempo, ele gerenciar isso. Então, passado esse período de adaptação, acredito que ao final teremos sim uma simplificação. Mas até chegarmos lá, esse é o grande ponto, como que isso vai ser feito? E eu queria trazer aqui, até aproveitando a fala do Dr. Rogério, sobre os créditos, porque é um ponto, assim, que os créditos são a nova moeda da reforma tributária. Sem dúvida, porque vai permitir, né, então, aqueles que não adequarem ou não conseguirem unificar, de fato, vai ter problemas, né, digamos assim.
Porque como era antes? Antes nós tínhamos ali algumas regras picadas, digamos assim. O ICMS tem a não cumulatividade, PiscoFins tem um regime não cumulativo, mas com muitas exceções, muitas brechas, gerava muita judicialização, ainda gera até hoje as grandes teses. E visando coibir tudo isso, a reforma veio e falou, não, agora crédito amplo. Tem ali as exceções de uso e consumo pessoal, que já vieram taxativamente previstas. Pode ser que a gente ainda tenha algum contencioso ali, mas com certeza ele será consideravelmente menor. Só que agora, com o crédito amplo, cabe aos contribuintes entender como que esse crédito vai ser utilizado na precificação dele, no custo dele, da atividade dele, e como que ele vai gerar valor com isso. Por exemplo, eu que trabalho com meio de cadeia, isso é muito interessante porque se você tem fornecedores que te entregam, por exemplo, um produto a 100, desses 100, 20 são de crédito. E você tem um outro fornecedor que te entrega o mesmo produto a 90, porém um fornecedor ali do Simples Nacional que não me permite creditar. O custo que eu tenho do primeiro fornecedor é de 80. Só que o custo que eu tenho com o segundo fornecedor, cujo preço é mais barato, é 90. Então, quem estiver atento a isso, quem tiver um corpo técnico também dentro da sua empresa, dentro ali do seu escritório, que consiga entender isso e consiga, sobretudo, negociar os melhores contratos com base nessas premissas, com certeza vai sair na frente em questões de mercado, como nós falamos agora mais cedo, em questões de competitividade. Então, acho que, para concluir, ao final das contas, a gente tem um vislumbre, sim, de simplificação, um vislumbre, sim, de melhoramento do nosso sistema, que hoje é muito complexo. Porém, nesse meio tempo, quem melhor se adequar, quem melhor conhecer o que está acontecendo, quem melhor se munir de profissionais técnicos que possam trazer o melhor cenário para si e para sua empresa, vai sair na frente, com certeza. Acho interessante. E aí eu quero puxar um pouco para entender. Doutor Tiago, acredita que essas mudanças são oportunidades para a gestão pública, municipais mesmo, né? Porque no âmbito estadual a gente compreende que já tem algumas medidas que já estão sendo levadas, mas para a questão de gestão pública, é uma oportunidade de ter novas medidas administrativas, estruturais, mudança, modernidade, inovação, digamos assim. Como é que você vê essa visão dentro como ente público, né? Como a gestão pública pode se adequar ou que oportunidades que ela tem? Claro que sim, eu acho que é uma baita oportunidade para que o poder público realmente possa entender que se ele não incorporar esse modelo de gestão, como o doutor Leonardo acaba de mencionar nesse momento, sobre essa questão de técnica, conhecimento, expertise, entender essas nuances de um ponto para outro ponto, o poder público não vai conseguir realmente se adequar a essa transição. Porque nós estamos falando aqui praticamente de uma plataforma única que ficará responsável por toda essa transição, por todas essas questões econômicas e que se vincula também a uma questão tributária. E do ponto de vista municipal, do ponto de vista do Estado, o Estado, numa concepção ampla, se ele não entender a necessidade realmente de capacitar os seus servidores para que realmente ele possa se permitir a fazer o que deva ser feito, se pautado por uma questão de legalidade, eficiência, transparência pública, sobre uma questão de ética. E é claro que nós estamos falando sobre uma questão de governança pública. O poder público precisa entender urgentemente. O que não se pode mais conceber é a ideia de você ter pessoas à frente de tais pastas e que são pessoas que não conseguem comprovar a mínima qualificação técnica para que tais pessoas realmente possam fazer o que deva ser feito em prol do interesse público. Então, acho que é um momento, sim, oportuno para que o poder público possa se conscientizar. Agora, indo um pouco mais além, se você me perguntar, mas o poder público, no presente, no futuro, ele vai assumir essa autorresponsabilidade? Eu acredito que não. E por isso, eu acredito piamente na importância de controles externos, quais Tribunal de Contas, por exemplo, Ministério Público local, O próprio comitê gestor próprio vai ser interessante. comitê gestor, a OAB, no caso,
para que realmente os municípios possam assumir essa responsabilidade, sobretudo pautado por uma questão de ética, legalidade e eficiência. E principalmente também uma questão de transparência pública, porque se ele não compreender isso, ele não consegue cumprir o que é vinculado a ele, porque tem muitos serviços públicos que é de competência local. E daí, se ele não consegue gerir, se ele não consegue ter uma boa gestão de tais recursos públicos, consequentemente, ele não vai conseguir atender aquilo que é de necessidade dele. Desculpa. Mas Então, ele não vai conseguir realmente atender aos seus interesses. Acho que é um baita momento para que ele possa realmente assumir essa responsabilidade do ponto de vista de preparar os seus servidores. de inovar, né? Possam... De reorganizar essa estrutura, essa Claro, dinâmica claro. de gestão. E é curioso, eu reforço aquele estudo que a gente leu aqui sobre esse artigo, né? Que 90% dos municípios, os 96% que vão ser afetados, não se prepararam, depositando basicamente essa questão de confiança, digamos assim, na distribuição de arrecadação ao comitê gestor, né, do IBS. E eu queria entender um pouco mais, de forma breve mesmo, né? Acho que o Rogério consegue ter essa gabaritagem sobre o comitê gestor. Até que ponto ele vai ter esse papel de distribuição, ou como é que ele é de fato estruturado, né, enquanto papel de autonomia estatal ou não, se ele é vinculado a órgão, como é que funciona esse comitê gestor? Então, esse comitê gestor, ele foi criado justamente para poder trabalhar ou vai responder pela parte de arrecadação que cabe aos estados e municípios. Ele surgiu dessa ideia ou dessa preocupação de estados e municípios de não ficar na mão do governo federal, porque se entrasse no caixa da Receita, aquilo poderia, entre aspas, ser usado até do ponto de vista político, né? A gente sabe aí, você tem débitos com a União, então a gente vai travar o repasse de arrecadação. Então você limita, obviamente, ali existe um componente político na discussão. Mas, de fato, foi criado um comitê, né? Ele tem representantes dos 27 estados mais do Distrito Federal, mais 27 representantes dos municípios, 14 são eleitos pelo voto dos municípios, peso igual, um para cada município, e os outros 13 de acordo com a população. Porque também, como está na reportagem, o grande problema do Brasil, não sei se seria um problema, mas eu falo do ponto de vista de tributação, ou mesmo dessa da autossuficiência, que a gente tem uma disparidade enorme, né? Como a gente tem de renda, a gente tem na mesma proporção de municípios. Um município de 800 pessoas, né? Nós temos cidades igual São Paulo com 12 milhões. Isso vai existir em todo lugar do mundo, sim, mas eu digo aqui, Minas é um exemplo, tem 855. Às vezes tem até um excesso, né? Veio até emendas constitucionais limitando a criação de municípios, mas que em dado momento o negócio, todo mundo criava ali uma administração, porque você cria todo o corpo político, você tem prefeitura, você tem Câmara Legislativa, né? E que vivia às custas, como eu coloquei, de fundo de participação. Eles não vão se preparar porque eles já não existiam. Não existia do ponto de vista de arrecadação, né? Não existia administração fazendária municipal, não existia nada disso. Então, esse comitê, ele foi essencial primeiro para isso, surgiu dessa necessidade de estados e municípios separar a arrecadação, ter o controle dessa arrecadação. Ele é formado em tese paritária entre estados e municípios e ele é o órgão máximo, na verdade, do IBS. Vamos falar assim, ele foi criado como uma entidade especial, inclusive tem capacidade postulatória, processual, vai responder por quê? Né? Essa unificação pelo regulamento, ele vai ter um regulamento, um regimento de como ele tem que ser, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer. E ele tem até capacidade processual. Seria um ente, existe aí discussões jurídicas, até administrativas, qual que seria o status, né, a natureza jurídica desse ente. Na lei fala que ele simplesmente tem um ente de natureza especial, que vai ter autonomia administrativa e financeira. É isso que eu te falei, ele tem a liberdade dele que fazer redistribuição por município? É ele que vai. O principal, dentre regulamentar o IBS, uniformizar, responsável pelo contencioso administrativo fiscal referente ao IBS, a principal dele é essa, é promover a arrecadação, compensação, restituição e repartição da receita. Vamos pensar assim, do ponto de vista para os estados e municípios, do ponto de vista financeiro, ele é o principal, essa é a principal função. É a principal função dele, né? É essa de fazer o controle da arrecadação do IBS. As outras são essa do contencioso administrativo, que vai ficar de competência do comitê, e a regulamentação, as normas para fazer essa gestão.
ele é especial e também tem autonomia administrativa e financeira, sendo que o custeio dele já está previsto na própria LC 277, Lei Complementar 277, ditada agora, novinha aí, tá todo mundo... É rotativo? ela ainda. É curiosidade mesmo, porque eu não entendo essa parte da gestão pública. Vai ser rotativo. Rotativo, temos também na Quanto presidente, vice-presidente, segundo presidente, tem que haver uma alternância na presidência, 2 anos, Bienal. do estado entre municípios, sendo que o vice-presidente tem que ser diferente do estado. Ah, sim, para não ter mesmo Então, base. Isso. Presidente vai ser o representante dos estados. 2 anos depois tem que ser do município. E aí alterna o vice-presidente. O segundo tem que ser a mesma coisa do presidente. Já temos Então, presidente eleito, inclusive. sim. Né? Tinha uma preocupação grande da aprovação, porque a expectativa era que ela fosse aprovada em 2025, né? Ela foi aprovada agora em 2026. Ele estava funcionando de forma provisória até 31 de dezembro e teve um intervalinho aí de 13, 14 dias que ele ficou sem regulamentação. Mas todo mundo também questionando se ia entrar a fase de testes, né, por conta disso. Demora até mesmo dessa segunda lei complementar que ela fecha. Porque a gente tem a emenda constitucional 32 lá de 23, temos aí a lei complementar 214 de 2025, que regulamenta o imposto, e faltava a segunda parte da reforma, que é justamente esse comitê. É lógico, lá trouxe também questões do IPVA, estendeu o IPVA para lancha, avião, uma regulamentação do ITCMD importante, mas assim, o grosso para a questão da reforma, né, foi a questão do comitê gestor, que é essa regulamentação da parte estadual e municipal. Então, ali Então, o comitê gestor, ele tem papel central, né? Ele está equiparado, entre aspas, à Receita. Como eu falei, essa plataforma, inclusive, É que está importante sendo criada, exatamente, ela está lá na lei que ela é compartilhada. E essa plataforma, ela tem administração E de forma autônoma, né? A gente reitera o tempo todo. Isso. Essa autonomia em relação à Receita. Exatamente. Entre Receita e comitê gestor. O comitê gestor é o braço do Estado e dos municípios para fazer frente, entre aspas, à União, contrapeso à União na questão do imposto. Até como que eu coloquei, a gente está falando de 2, mas é até complicado, até no nosso caso aqui. Existem umas discussões muito grandes das procuradorias, como que vai ficar, eu, por exemplo, sempre atuei no tributário, como que vai fazer essa representação agora? Porque nós estamos falando de um imposto, se você ataca, por exemplo, o fato gerador da União, é o mesmo fato gerador do IBS. Não pode, a lei ainda coloca, não pode ser diferente. Então, não tem como eu ter uma hipótese de incidência para a CBS diferente do IBS. Então, na prática, né, em tese, você tem um comitê e tem Receita, você vai poder discutir separado. Lógico que tem algumas especificidades, né, a alíquota, por exemplo, não é igual. Eu poderia discutir só com o comitê. Uhum. Mas eu falo assim, 95% do tributo, ele é exatamente o mesmo, não tem diferença nenhuma. E a gente verificou que as mudanças já estão acontecendo. Então, o que era expectativa tornou-se realidade. Por mais que temos um período um pouco longo de transição, ela já está acontecendo. E agora está sendo regulamentada, já existe inclusive o comitê em relação a isso. E aí eu queria entender no viés do contribuinte. Até para a gente, nessa parte final aqui, que sugestão que você dá ao contribuinte, tanto empresa quanto pessoa física, ou seja, sinta-se vontade a isso, dessas adequações dessa nova realidade. Perfeito. Novamente, buscar conhecimento e buscar atualização técnica sobre tudo que está acontecendo, buscar entender as leis complementares, então a Lei Complementar 214, Lei Complementar 227, os atos infralegais que têm sido expedidos, e aqui também trazendo um pouco para o pessoal do time contábil, que talvez esteja nos acompanhando, as notas técnicas expedidas pela Receita Federal, sobre os modelos de nota fiscal, sobre os campos de preenchimento, de fato, se atualizar e buscar ter o máximo de conhecimento possível sobre toda essa revolução que tem sido a reforma tributária. Acho que esse é o meu direcionamento geral. Pontos específicos. Crédito, como eu disse aqui, o crédito é a nova moeda da reforma tributária. Então, estar muito atento aos créditos e de que forma eles vão impactar ou não no preço, na negociação, na margem, para quem trabalha ali com revenda, enfim. Então, acho que o crédito é uma questão muito importante. E estar atento também aos pontos de atenção que ainda falta a gente ter algum direcionamento. Como, por exemplo, a gente ainda acabou não entrando aqui, imposto seletivo. Imposto seletivo nós ainda não temos regulamentação. Ele deve vir por lei ordinária, mas nós ainda não sabemos
qual vai ser a alíquota, qual vai ser efetivamente o fato gerador. Já temos ali algum norte de quais bens vão ser atingidos, né? Produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, etc. Mas qual vai ser a alíquota? Ele vai poder incidir na base de algum outro tributo ou não? Enfim, ficar atento a isso. E também alguns outros pontos que, embora já estejam regulamentados, como é o caso do split payment, que nós também acabamos não falando tanto aqui, porque são tantas coisas, né? São temas para novos episódios Com aqui do certeza. Pode Nossa, Ajuda. né? Nós temos um tema aqui para falar 10 horas. se nós Só o quisermos. split payment leva aí, então já está lá, já está previsto. Mas quais vão ser os impactos no dia a dia? Por exemplo, se eu já recolhi ali o IBS e CBS numa determinada operação e eu faço o pagamento daquela operação e esse tributo é retido pelo split, de que forma que vai ocorrer o meu recebimento, o meu creditamento? Vai ser no prazo de 3 dias, como a Receita está prometendo? Será? De que forma que fica o meu fluxo de caixa? A ideia agora é que exatamente cada vez mais o contribuinte tem que buscar esse apoio técnico para compreender e Exato. adaptar essa nova realidade, não é isso, Leonardo? Exatamente. Não tem como, nesse momento, a gente Sem ter esse um apoio amparo, porque de fato vai afetar o dia a dia dele. Doutor Tiago, aproveitando também sua mensagem final ali, que oportunidade, deixa uma questão de oportunidades mesmo para a gestão pública nessa questão, o que ela pode aproveitar em relação a essa reforma. Eu vejo que da mesma forma que o doutor Leonardo pontuou muitíssimamente bem sobre a questão do contribuinte entender de modo muito claro quais são as suas obrigações, ao mesmo tempo também compreende-se que tais, digamos, obrigações, elas estão vinculadas também ao poder público, até para que ele possa realmente exercer os seus poderes, que é inerente a ele, porque não adianta ele ser um possuidor de tais poderes e ele não saber exercer, sobretudo dentro da ótica de todos os princípios que ele se encontra vinculado. Então eu vejo que para os municípios, para os estados, mas digamos em especial aqui para os municípios, exige-se uma responsabilidade muito grande do ponto de vista de técnica, eficiência, planejamento e, sobretudo, uma questão de responsabilidade também com o fisco. É, até porque ele, na condição, como dito, de garantidor da prestação dos serviços públicos locais, e como se sabe, a maioria deles, ou quase todos deles, exige esse recurso, ele, mais interessado do que ninguém, realmente ele precisa assumir essa responsabilidade para que o interesse público seja realmente preservado. Agora sim, para finalizar a minha fala, eu ainda volto a dizer, não acredito de modo espontâneo que o poder público vai assumir essa responsabilidade. E por isso eu acredito muito e defendo muito sobre uma questão de mais eficácia do ponto de vista de um controle externo, sobretudo também do próprio comitê. Agora, o que precisa ser discutido, qual que é a natureza jurídica desse comitê e quais serão esses poderes que ele poderá aplicar em relação a determinados municípios ou, enfim, até o Estado ou até a União, como que ele vai agir diante dessa interlocução entre os entes, para que realmente ele possa cumprir o seu papel para o qual ele foi criado. Porque senão é mais um órgão, é mais uma entidade, é mais uma instituição que do ponto de vista prático não se materializa em absolutamente nada. E aí a gente volta a contemplar realmente o que se vê no poder público, né? Cria-se, e do ponto de vista de entrega, de materialidade, não se vê absolutamente nada. Fica só no podcast, ou então numa sala de aula, ou então nos livros. E do ponto de vista prático, E nada tem que ir acontece. questão prática de mudança, né? Exato, nada acontece. Senhores, o nosso bate-papo aqui seria longo, né? Até deixo depois oportunidades aí do Rogério também, do Leonardo, do Thiago, né? Agradecer por esse bate-papo, por essas informações. Eu sei que nós ficaríamos horas e horas aqui, inclusive de forma bem prática mesmo, né? Como todos já mencionaram, como fazer, quais são essas adaptações, mas o que temos que entender é que vai afetar, né? Tanto questões de arrecadação municipal, estadual e também diretamente refletir isso lá na ponta de consumo, que é o contribuinte, e que é uma realidade. Então, larga de ser uma reforma de expectativa e torna-se novas formas de encarar essa questão tributária dentro do país, mas como agora realidade, e que já está acontecendo. Então, o tempo de adaptação
de encaixe e tudo mais. Queria muito agradecer a participação de vocês, doutor Rogério Pinhal, muito obrigado, né? Doutor Leonardo Milani, também muito obrigado pela Eu que agradeço. participação. E doutor Tiago Nunes, muito obrigado pela participação. E a gente está aqui encerrando, né, mais um Podjus, podcast da OAB Uberlândia, no qual falamos dessa reforma tributária, seus impactos, desafios e oportunidades. Muito obrigado.